Louvado seja Deus. Abra sua palavra junto comigo no Evangelho de João, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 1, na versão Almeida, século 21. O tema da mensagem de hoje é: eles não pediram, mas receberam o milagre. Amém? Eles não pediram, mas receberam o milagre. Como o nosso Jesus é maravilhoso, né? Até aqueles que não pedem, Ele acaba atendendo, porque Ele conhece a nossa necessidade. Amém? João capítulo 5, versículo 1, nós vamos ler 3 histórias da Bíblia e depois a gente vai ver algumas semelhanças entre elas e partir para o final. Não é uma palavra longa, é uma palavra breve, mas eu espero que essa palavra motive a sua fé no seu coração. Amém? Evangelho de João, capítulo 5, versículo 1, o paralítico de Betesda é o primeiro personagem. Passado certo tempo, houve uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, há um tanque chamado Betesda, na língua dos hebreus, o qual tem 5 pórticos. Neles ficavam deitada uma grande multidão de doentes, cegos, mancos, paralíticos, esperando o movimento da água. Pois um anjo do Senhor descia de tempos em tempos ao tanque e agitava a água. Então, o primeiro que ali entrasse, depois do movimento da água, sarava de qualquer doença. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Vendo-o deitado e sabendo que vivia assim há muito tempo, Jesus perguntou: queres ser curado? O enfermo lhe respondeu: Senhor, não há ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Por isso, enquanto eu vou, outro desce antes de mim. E Jesus lhe disse: levanta-te, pega a tua maca e anda. Imediatamente o homem ficou curado e, pegando a maca, começou a andar. E aquele dia era sábado. Amém? Então, meus amados, esse texto é muito conhecido da igreja. E para aqueles que estão chegando agora, essa história narra a vida de um homem que precisava de um milagre. Era um homem paralítico, e ali havia em Jerusalém o tanque de Betesda, um lugar onde de tempos em tempos um anjo descia e agitava as águas. E aquele que mergulhava primeiro, quando as águas eram agitadas, era curado. Só o primeiro que mergulhava. Depois a cura já não acontecia mais, né? E esse homem paralítico estava nesse tanque, nesse lugar, né? Na casa aí de Betesda, nesse pórtico, né? Nesse lugar enorme, nesse pavilhão de doentes, 38 anos esperando a cura, esperando, né, conseguir mergulhar ali para receber o seu milagre. Mas quando Jesus se aproxima dele e pergunta para ele se ele quer ser curado, ele fala: olha, eu não tenho ninguém que me ajude. Eu não tenho ninguém para me ajudar a mergulhar nesse tanque. Sempre que o anjo agita as águas, vem outro antes de mim e mergulha. E quando o paralítico fala isso, meus amados, que agora existem alguns comentários bíblicos que dizem que isso era uma lenda, que o anjo não aparecia, que o anjo não mergulhava, que o anjo não agitava as águas, que isso era uma lenda. Mas o próprio homem testifica que quando o anjo agitava as águas, sempre outra pessoa mergulhava antes dele. Então, se ele estava ali 38 anos presenciando isso, é porque era verdadeiro. Amém? Não era uma lenda, como alguns comentaristas, teólogos dizem. Realmente o anjo agitava a água ali e o que primeiro mergulhava era curado.
Ah, pastor, mas por que o anjo agitava a água só de tempos em tempos? Nós não sabemos de quanto tempo que é, se é de 3 em 3 meses, 6 meses, nós não sabemos. Mas a mensagem que nos passa, né, que nos é transmitida através desse evento, é que, antes de Cristo, a cura era muito difícil para os enfermos. Quando nós lemos o Velho Testamento, nós vemos que as curas eram escassas. O Velho Testamento é um livro de milagres, mas se você parar para contar os milagres de cura do Velho Testamento, vocês vão ver que eles eram bem escassos, eram poucos. Quando Jesus veio, o apóstolo João escreve no final do livro que esses sinais foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus. Porque se nós registrássemos todos os sinais, todos os milagres que Jesus fez, nem todos os livros desse mundo poderiam conter. Então, a quantidade de cura, de milagre que aconteceu quando Jesus veio e acontece até hoje, é algo que não se pode dimensionar. Porque antes de Cristo, a cura divina era muito difícil, era muito complicada. Mas agora, depois de Cristo, a cura divina é algo acessível a todos nós. Amém? E por falar em cura divina, meus amados, dia 2 e 3 de maio, quinta-feira, quinta e sexta-feira, lá em Itupeva, vai ter um pregador lá chamado evangelista Jânio. E, pelo que consta, é um homem assim usado, né, na cura divina, que tem o dom de cura, Jânio César. Então, se você tem enfrentado alguma enfermidade crônica e ainda não recebeu a sua cura, se até lá você não receber, participe lá, vai ser 2 dias, esteja lá, que Deus pode operar na sua vida lá também. Amém? Sempre lembrando, meus amados, que a medicina, ela é limitada. Amém? A medicina é limitada. E hoje parece que, apesar do avanço da tecnologia, a impressão que dá é que a medicina parece que está mais limitada ainda. Porque a gente vê tantas pessoas indo no médico várias vezes, vai, volta, e não resolve, né? Às vezes até para dar um diagnóstico é complicado. Aí entra a questão do convênio médico, que não quer liberar aquele exame porque é muito caro, só libera em determinadas circunstâncias. É tudo muito difícil, muito caro, né? Quem paga convênio médico hoje em dia sabe que é caro, a fila no SUS é longa, então a cura através de Deus, ela é mais fácil, mais rápida, mais acessível, amém? E está ao alcance de todos nós. Amém, queridos? Então esse paralítico de Betesda, ele estava vendo essa situação, até que um dia Jesus apareceu para ele, foi até ele e o curou. Amém? Esse é o primeiro personagem. Segundo personagem, Evangelho de Lucas, capítulo 7. Só deixando claro aqui, meus amados, que nós não desprezamos a medicina, amém? Nós não desprezamos a medicina, lógico, né? Muitas pessoas já foram abençoadas aqui na nossa igreja através dos médicos, graças a Deus, tiveram o problema solucionado, mas Deus é Deus acima de todos, amém? Lucas capítulo 7, versículo 11, a viúva de Naim. Pouco depois, ele seguiu viagem para uma cidade chamada Naim, e seus discípulos e uma grande multidão o seguiam. Quando chegou perto da porta da cidade, estava levando para fora um morto, filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade o acompanhava. Logo que a viu, o Senhor se encheu de compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Aproximando-se, Jesus tocou no caixão e, ao pararem os que o levavam, ele disse: moço, eu te digo, levanta-te. O que estivera morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. E então o medo dominou a todos e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo.
E essa notícia propagou-se por toda a Judéia e por toda a região ao redor. Amém? Então aqui uma outra situação, né, complicada, uma viúva, uma mulher que já não tinha mais família, só tinha um filho, e esse filho faleceu. E Jesus, então, ele vai até a cidade de Naim, e ele se depara com aquele cortejo fúnebre. E Jesus, ele conhece a situação daquela mulher, e ele então toca no caixão para o cortejo fúnebre e dá uma ordem ao defunto, né? Dá uma ordem ao defunto. Levanta-te. Imagine a cena, meus amados. Vocês imaginem a cena. Eu acho que se fosse algum de vocês que estivesse perto do caixão, ia sair correndo. Hã? Você ia sair correndo, né? Ia sair correndo. Imagine a cena. Para aquele, né, o defunto ali, cheio de florzinha, tal, tudo ali, né? Com a mão cruzada aqui. De repente, levanta. É assombração, é fantasma, é... Não, está amarrado em nome de Jesus. Pegadinha do SBT. Mas aconteceu, meus amados. E Jesus devolveu o filho para aquela mulher. E aquilo que era uma sentença de morte, uma sentença de, né, um destino terrível para aquela viúva, foi totalmente alterado pelo poder de Deus, pelo poder do nosso Senhor Jesus. Amém? Nem a morte pode contra o Cristo de Deus. Amém? Terceiro personagem, o endemoniado de Gadara. Um pouquinho para frente aí, Lucas capítulo 8, versículo 26. E chegaram à terra dos Gerazenos, ou Gadarenos, de fronte da Galileia, e logo que desembarcou, um homem da cidade saiu-lhe ao encontro, possesso de demônios, e havia muito tempo não vestia roupa, olha a situação, não vestia roupa há muito tempo, nem morava em casa, mas nos sepulcros, no cemitério. Quando ele viu Jesus, gritou, prostrou-se diante dele e exclamou em voz alta: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Imploro-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito impuro que saísse do homem, pois já havia muito tempo que se apoderara dele. E prendiam-no com algemas e correntes, mas ele, quebrando as correntes, era impelido pelo demônio para os lugares desertos. Jesus perguntou: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque muitos demônios haviam entrado nele. E rogavam a Jesus que não os mandassem para o abismo. Andava pastando ali no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe então que lhes permitisse entrar neles, e ele permitiu. Lembrando que naquela época o porco, a carne de porco, era abominação, né, para os judeus, porque a lei de Moisés proibia enfaticamente o consumo de carne de porco. E depois de saírem do homem, os demônios entraram nos porcos, e a manada precipitou-se pelo despenhadeiro no lago e afogou-se. Quando os que cuidavam da manada viram o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. E o povo saiu para ver o que havia acontecido e foi ao encontro de Jesus. E acharam o homem de quem havia saído os demônios sentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e ficaram atemorizados. Os que viram aquilo lhes contaram como o endemoniado fora curado. Então todo o povo da região dos Gadarenos rogou a Jesus que fosse embora, pois estavam com muito medo. Então ele entrou no barco e voltou. Mas o homem de quem havia saído
de quem haviam saído os demônios, pedia-lhe que lhes permitisse ficar com ele. Mas Jesus o mandou para casa, dizendo: volta para a tua casa e conta tudo o que Deus te fez. E ele foi, anunciando por toda a cidade tudo quanto Jesus lhe havia feito. Amém? Meus amados, essas três histórias que nós lemos, o paralítico de Betesda, a viúva de Naim e o endemoniado de Gadara, são histórias lindas, são histórias que motivam a nossa fé, e são histórias que têm alguns pontos semelhantes, que eu vou passar bem rapidinho para vocês aqui. Em primeiro lugar, todos os três personagens dessas histórias que nós lemos, eles estavam condenados a um destino de dor, de morte e de sofrimento. O paralítico de Betesda já fazia 38 anos que estava ali. E se Jesus não aparecesse para ele, se Jesus não tivesse curado aquele homem ia morrer paralítico na beira do tanque de Betesda. Aquele homem já estava condenado. Aquele homem estava condenado a morrer paralítico, a morrer na miséria, a morrer ali desprezado por tudo e por todos, na beira do tanque de Betesda. Já fazia 38 anos que ele estava ali, e com certeza ele ia ficar o resto da vida dele ali, porque ele já estava, já era uma sentença de morte na vida dele. A viúva de Naim. Meus amados, quando nós falamos da palavra viúva na Bíblia, é sinônimo de pobreza, é sinônimo de desamparo, é sinônimo de solidão. Não havia um seguro, não havia uma organização, não havia uma aposentadoria, não havia um mecanismo, nem mesmo por parte dos judeus, por parte da lei de Moisés, não havia um mecanismo, uma forma de assegurar o sustento das viúvas. Tanto que, em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 3 e 4, o apóstolo Paulo, preocupado com essa situação, ele estabelece uma doutrina na igreja. Diz assim: cuida das viúvas de fato necessitadas. Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, eles devem aprender primeiro a praticar a piedade para com a própria família e a retribuir a seus progenitores, pois isso é o que agrada a Deus. Olha o que Paulo diz: mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, eles devem primeiro aprender a praticar a piedade para com a própria família, porque era assim naquela época. Naquela época, a viúva, ela dependia dos filhos ou ela dependia dos netos. Se a viúva não tivesse filhos e não tivesse netos, ela estaria totalmente desamparada. É por isso que Paulo estabelece para Timóteo: cuida das viúvas que são realmente necessitadas, ou seja, aquelas que não têm filhos e aquelas que não têm netos, aquelas que não têm mais família. E o caso da viúva de Naim era justamente esse. Ela era viúva, já não tinha marido, e ela só tinha um único filho. E esse filho era o arrimo da família. Esse filho seria o filho que iria sustentá-la para o resto da vida. Mas esse filho, na sua juventude, ele morre. Ele morre. E essa viúva, então, fica o quê? Totalmente desamparada. Assim como o paralítico de Betesda, ela estava sentenciada a uma vida de pobreza, de sofrimento, solidão e morte. Porque ela não tinha mais o amparo de ninguém. Terceiro personagem, o endemoniado de Gadara. Um homem que já havia muito tempo, muitos anos, era possuído por uma casta de demônios. E este homem, ele era
tão dominado pelos demônios, que ele já não tinha mais condições, saúde mental, para viver numa sociedade organizada. A Bíblia diz que ele vivia sem roupa. A Bíblia diz que ele já não tinha mais lar, já não tinha mais família. Ele não morava já mais junto com os seus familiares. Morava no cemitério. E se nós lemos as outras versões, nós vamos ver que em Mateus, em Lucas, Marcos, a Bíblia diz que ele se feria com pedras. A Bíblia também diz que o povo da cidade já tentou acorrentar ele, prender ele, mas por causa daquela força demoníaca que ele tinha, ele quebrava as correntes e ninguém conseguia dominar aquele homem. Era um verdadeiro escravo dos demônios. E infelizmente, meus amados, hoje, no tempo que se chama hoje, há pessoas que são dominadas por demônios, no nível mais baixo ou no nível mais alto. E só Jesus é que pode libertar essas pessoas. Não tem calmante, não tem remédio, não tem psicólogo, psiquiatra, sossega-leão, não tem. Só Jesus pode libertar essas pessoas. A passagem do endemoniado de Gadara, ela está nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. O paralítico de Betesda só está em João. A viúva de Naim só está em Lucas. Mas o endemoniado de Gadara está nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Porque quando a questão é humilhar o diabo e derrotar o diabo, Jesus faz questão de colocar no outdoor, para que todo mundo saiba que Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia! Este homem, meus amados, estava destinado a uma vida solitária também, a uma vida de sofrimento e uma vida de miséria, morando no cemitério, sem roupa, se ferindo com pedras. Até que um dia ele encontrou não, até que um dia Jesus o encontrou. Jesus o encontrou. E sabendo daquela situação, libertou aquele homem dos demônios. Amém, queridos? Segunda semelhança entre esses 3 personagens. Eles não tinham nomes. Qual era o nome da viúva de Naim? Qual era o nome do paralítico de Betesda? Qual era o nome do endemoniado de Gadara? Eles não tinham nomes. Eles eram conhecidos pelo quê? Eles eram conhecidos pela sua miséria. Eles eram conhecidos pelos seus fracassos. Eles eram conhecidos pelas suas debilidades. Eles eram conhecidos pelas suas mazelas pessoais. O paralítico de Betesda, a viúva de Naim, o endemoniado de Gadara, a necessidade, o sofrimento, era o nome daquelas pessoas. Às vezes, algumas pessoas são conhecidas assim. Quem que é aquele cara? Aquele cara é aquele cara que traiu a esposa. Quem é aquele cara? Aquele cara é o cara que faliu. Quem que é aquele cara? Aquele homem ali é um estuprador. Aquele ali é isso. Aquele ali é aquilo. Quem que é? Aquele lá é que roubou a prefeitura. Aquele lá é que desviou verba da cesta básica. É aquela pessoa lá da cadeira de roda. É aquele lá que não sai do hospital. Muitas vezes, nós somos conhecidos não pelos nossos nomes, mas por aquilo que aflige a nossa vida. Mas Jesus chama cada um de nós pelo nome. Amém?
Jesus chama cada um de nós pelo nome, e não por aquilo que nós passamos, por aquilo que nós sofremos, por aquilo que nós pecamos, porque isso não interessa para Deus. E nenhum deles na Bíblia tem um registro do nome, porque eles eram conhecidos por aquilo que os afligiam. Aquele lá é o paralítico de Betesda, e aquela é a viúva de Naim. Aquele lá tem que tomar cuidado com ele, aquele lá é o endemoniado de Gadara. É assim que as pessoas falam, é assim que as pessoas julgam, mas Deus nos chama pelo nome. Amém, queridos? Porque Deus se importa com cada um de nós. Terceira semelhança entre esses três personagens. Quando Jesus se apresentou ao paralítico de Betesda e falou assim: queres ser curado? O que o paralítico respondeu? Eu não tenho ninguém que me ajuda a mergulhar no tanque. Sempre que eu vou, vai outro antes de mim. E o paralítico começou a explicar para Jesus a situação dele. Porque o paralítico não sabia quem estava falando com ele. O paralítico não sabia que aquela pessoa que estava falando com ele iria mudar totalmente a história da vida dele, que era Jesus. Só depois que Jesus se revelou a ele no templo e disse para ele: olha, você já está curado, vá e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Mas aquele homem de bate-pronto, de início, ele não sabia quem era Jesus. Ele não sabia. A viúva de Naim também não sabia. Ela não sabia quem era aquele homem que estava atrapalhando o velório, quem era aquele homem que estava parando o cortejo fúnebre. Ela não sabia. O endemoniado de Gadara também não conhecia Jesus, e nem era judeu. Estava endemoniado, ele não sabia nem quem ele era. Todas essas três pessoas, meus amados, elas não conheciam a Jesus, mas mesmo assim, receberam o milagre. Elas não conheciam a Jesus, mas Jesus conhecia a história de vida de cada uma delas. Às vezes, meus amados, às vezes não sempre, nós pregamos, a questão da fé, a questão da oração, e tudo isso é válido, meus amados. Tudo isso é válido. Mas nós não podemos colocar Deus numa caixinha, ou numa apostila de estudo, ou numa doutrina de determinada igreja, e falar: Deus só opera assim. Deus opera de várias formas que nós não imaginamos. E em último lugar, mas eu vou aumentar mais um aqui, quinto lugar, todos eles foram ajudados por Jesus. Amém? Todos eles foram ajudados por Jesus. O paralítico não conhecia, mas ele foi curado. A viúva de Naim não conhecia, mas o filho dela foi ressuscitado. O endemoniado de Gadara não conhecia, mas ele foi liberto. Nenhum deles conheciam a Jesus, nenhum deles ouviram a mensagem de Jesus, diferente daquela mulher do fluxo de sangue, que ela ouviu falar de Jesus, e ela disse: se eu tocar na orla dele, na orla das vestes dele, eu serei curada. Diferente do príncipe da sinagoga, do Jairo, que foi até Jesus, se ajoelhou diante de Jesus, rompendo com a doutrina judaica, farisaísmo, implorando para Jesus que vá até a casa dele e ore pela filha dele que estava à morte. Diferente do centurião,
que disse: olha, você não precisa nem entrar na minha casa, porque eu também conheço, né, a hierarquia. E eu digo a este vem, a este soldado ele vem, e ele vem, eu digo a este vai, e ele vai. E eu sei que se o Senhor disser uma palavra, o meu servo será curado. Ele conhecia a fé, ele conhecia os princípios da fé, ele conhecia Jesus e sabia que quando Jesus falava, a enfermidade tinha que obedecer. Mas o paralítico de Betesda, mais a viúva de Naim, mais o endemoniado de Gadara, eles nunca tinham ouvido falar de Jesus, e mesmo assim foram abençoados, receberam seus milagres. Em último lugar, eles não foram ao encontro de Jesus. Jesus foi até eles. Jesus foi e foi só para eles. Jesus não curou a multidão no tanque de Betesda. Ele curou só aquele paralítico que já fazia 38 anos estava lá. Ele não curou a todos, como algumas passagens nós lemos. Ele curou só o paralítico de Betesda. Ele foi naquele lugar só para curar o paralítico de Betesda. Jesus estava em Cafarnaum. Cafarnaum fica 180 metros abaixo do nível do mar. A cidade de Naim ficava 200 metros acima do nível do mar, a 50 quilômetros de Cafarnaum. Era uma subida para chegar até aquela cidade, 50 quilômetros a pé. 50 quilômetros a pé, subida. Mas Jesus foi até lá. Até a cidade de Naim, uma cidade que hoje tem mais ou menos 1.500 pessoas, hoje. Naquela época devia ter umas 180, 200 pessoas, era um vilarejo nas montanhas, um lugar inóspito, um lugar pequeno, um lugar que não morava muita gente. Mas Jesus foi, nessa caminhada de 50 quilômetros a pé, subindo. Qual foi o único milagre que ele operou nessa cidade? Ressuscitar o filho da viúva de Naim. Ele foi lá só para isso. O endemoniado de Gadara, Jesus disse: passemos a outra margem. Um forte temporal se levantou, que acredito eu que já era os demônios tentando impedir Jesus de chegar naquela terra. Mas Jesus vai até aquele lugar. E qual é a única pessoa que recebeu o milagre de Jesus na terra dos Gadarenos? Foi aquele endemoniado. Jesus foi até lá só por causa dele. Jesus foi até lá só por causa dele. Jesus foi até o tanque de Betesda só por causa daquele paralítico. Jesus foi até a cidade de Naim só por causa daquela viúva. Isso é maravilhoso, meus amados. Isso é maravilhoso. Agora, pare para pensar, querido. Se Jesus operou dessa forma, com essas pessoas que não conheciam, que não o adoravam, que não o amavam, que nunca tinham ouvido falar dele, por que ele não vai operar na sua vida? Por que você está tão desanimado? Por que você acha que Deus não se importa com você? Por que você está sem fé? Se Jesus operou nessas vidas que nem o conheciam, quanto mais você que sabe que Ele é o Salvador.
sabe que Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aquele que te chama não pelas suas fraquezas, não pelos seus fracassos, não pelos seus pecados, mas aquele que te chama pelo teu nome. É verdade, meus amados, que às vezes nós não temos uma fé perfeita. É verdade, meus amados, que às vezes nós não temos vontade de orar. É verdade, meus amados, que às vezes a nossa carne fala mais alto do que a palavra, do que a fé, do que o Espírito. Mas isso não significa que nós estamos desamparados. Isso não significa que nós estamos sozinhos. E ainda que alguém ou o próprio diabo tenha falado para você que você está condenado a ter uma vida de miséria, de morte, de solidão, de dores, não acredite nisso, porque Jesus é aquele que destrói todo tipo de sentença maligna contra a nossa vida. Ele se importa com você. E se você não tem fé para ir ao encontro dele, ele vai ao teu encontro. Ele vai te visitar. Ele vai te tocar. Ele vai te curar. Você vai glorificar o nome dele. Até os grandes homens de fé já tiveram seus momentos de fraqueza, de incredulidade, de desesperança. Mas Deus derramou o livramento. Leia junto comigo, 2 Coríntios, capítulo 1. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8. Irmãos, não queremos que ignoreis a tribulação pela qual passamos na Ásia, porque foi muito acima das nossas forças. E quem está escrevendo isso era Paulo, homem de Deus, homem cheio do Espírito Santo, homem cheio do poder de Deus para operar sinais e maravilhas. Mas ele escreve aqui que a situação na Ásia foi tão complicada, foi tão difícil, foi tão temerosa, que ele diz: foi muito acima das nossas forças, de tal modo que chegamos a desesperar da própria vida, ou seja, já estava esperando a morte. Olha o versículo 9. Na verdade, tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Ele já estava visualizando a ressurreição do último dia, porque no coração dele aquela situação já não tinha mais saída. No coração dele aquela situação já não tinha mais escape, já não tinha mais como se livrar daquilo. No coração dele, ele já tinha a sua própria sentença de morte. Talvez você esteja assim, ouvindo essa palavra hoje.
Você tem já no seu coração a sua própria sentença de morte. Você já decretou: não tem mais jeito, a minha vida não vai mudar. Eu tô destinado a esse fracasso, a essa derrota, a morrer dessa enfermidade, a morrer dessa forma, a viver dessa forma. Mas Deus, que vai além da nossa fé, mas Deus que nos ama, mesmo quando nós estamos fracos, mas Deus que não nos abandona nunca, vai derramar o livramento, vai visitar, vai abençoar, vai curar, vai prover o escape em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A Bíblia diz lá no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 8: Jesus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e eternamente. Aquele mesmo Jesus que visitou aquelas pessoas que não o conheciam, que estavam destinadas ao fracasso, à morte, a uma vida de sofrimento e derrota, é o mesmo Jesus que está conosco aqui nesse lugar. É o mesmo Jesus que disse: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei ali entre eles. Ele está aqui. E assim como ele conhecia o sofrimento do paralítico de Betesda, assim como ele conhecia o sofrimento daquela viúva, assim como ele conhecia o sofrimento do endemoniado de Gadara, ele conhece a sua dor, ele conhece o seu sofrimento também, ele sabe o que você está passando, e ele vai operar na sua vida. Fique de pé em nome de Jesus. E quando o ministério louvor ministra esse cântico, eu quero que você ore a Deus, que você converse agora com Jesus, que você ore a Ele e fala: Senhor, eu não tenho tido muita fé, Senhor, no meu coração já há uma sentença de morte, de fracasso, de destruição. As pessoas já não me chamam mais pelo nome, as pessoas me conhecem pelas minhas derrotas, pelos meus fracassos. Oh meu Deus, mas eu creio no teu amor. Diga para Ele: eu creio no teu amor, na tua bondade, na tua misericórdia. Assim como o Senhor visitou essas pessoas que não o conheciam, Senhor, eu te conheço. Senhor, eu sei que Tu és o Salvador, eu sei que Tu és o Rei dos Reis, eu sei que Tu és o Senhor dos Senhores, e eu te adoro, Jesus. Apesar das minhas falhas, apesar da minha falta de fé, apesar da sentença de morte muitas vezes já está no meu coração, apesar das pessoas e o próprio diabo dizer que eu não vou conseguir, Senhor, eu creio em Ti. Diga para Ele, diga para Ele: oh Senhor, visita a minha vida nessa manhã, apesar de mim, apesar das minhas falhas, apesar da minha falta de fé, apesar dos meus pecados, me ajuda, Jesus, essa manhã. Ora manara baixandara manara canterebará. Ora manara baixandara manara cantala baixanda la baicova. Fale com Jesus nesse momento. Rasga o seu coração para Ele neste momento. Aleluia. Em seu nome o inferno treme. Em seu nome os coxos andam.
perca com seus problemas. Pura salvação, só o nome há, o nome de Jesus, todas as nações vão declarar. O Pai o exaltou, seu nome colocou acima de todo poder. Obrigado, Jesus. No nome de Jesus, cadeias vão cair, pois toda autoridade tem seu nome. Aleluia. O inferno treme. Visita, meu Deus, o teu povo. Em seu nome, os coxos andam. Visita, Senhor, os teus filhos. E em seu nome, os cegos veem. E em seu nome, Aleluia. os mortos vivem. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Senhor, o Senhor está nesse lugar. Aqueles que são mais sensíveis à presença, assim como eu, estão sentindo também. Pastor, eu não estou sentindo nada, mas Ele está aqui e Ele vai te tocar. Ele vai te abençoar, vai te curar, vai te libertar, vai anular essa sentença de morte e destruição na sua vida. Ora manara machandara manara canta la balae. Orerererererere cante balaze canta me manara suriande vai estere. Jesus, nós chamamos. Jesus, nós te adoramos. Jesus, nós reconhecemos que nós não chegamos até aqui pelas nossas próprias forças, que nós conquistamos pelas nossas próprias forças, mas foi através do teu poder, foi porque o Senhor tem nos ajudado, porque não há nenhum perfeito aqui entre nós, Senhor. Aleluia, aleluia. Oh, meu Deus, canta há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus. aleluia, 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 aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Meu amado, você não chegou até aqui,
você não alcançou o que alcançou, as bênçãos que você tem recebido até hoje, tem mais a ver com o amor de Deus por você do que com a tua própria fé. Essa é a grande verdade. É que muitas vezes nós não reconhecemos, é que muitas vezes nós nos ensoberbecemos, nos tornamos orgulhosos e ficamos dizendo: não, foi por causa da minha fé, foi porque eu fiz isso, foi porque eu fiz aquilo. Queridos, tudo que nós recebemos até então tem mais a ver com a bondade e o amor de Deus para conosco do que com a nossa própria fé. A nossa fé, ela é falha, a nossa fé, ela vacila, a nossa carne grita alto. E porque você acha que você vai sair dessa situação somente através da tua fé falha? Não, você vai sair dessa situação porque apesar da tua fé falha, Deus te ama, conhece a sua vida, te chama pelo nome e Ele vai até o teu encontro. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Agradeça a Deus esse momento. Agradeça a Deus esse momento. Obrigado, Senhor, porque não é somente através da nossa fé, meu Pai. Obrigado, meu Deus, porque a Tua palavra diz que o Senhor conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Obrigado, meu Deus, porque se dependesse só da nossa fé, nós não teríamos praticamente nada, mas por causa da Tua bondade, do Teu amor, da Tua misericórdia, nós temos recebido a bênção do Senhor na nossa vida. Perdoa, Senhor, o nosso orgulho, perdoa, Senhor, a nossa soberba, perdoa, meu Deus, as nossas falhas, e mais uma vez, por causa do Teu amor, da Tua misericórdia, derrama, Senhor, o Teu poder sobre as nossas vidas e nos socorre mais uma vez, em nome de Jesus Cristo. E quem está comigo nessa oração, diga amém e aplauda o Senhor. Canta laba surianda laba xandara manara canta laba. Aleluia, Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Glória, 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 glória. Em seu nome, Santos, santos dos santos, é o Senhor Jesus, aleluia. e em seu nome, os cegos veem, e em seu nome, os mortos vivem. Aplauda ao Senhor, aleluia. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor.